Boa noite, amigos, boa noite, amigas, boa noite a todos que estão aqui neste momento, unidos, para juntos fazermos o nosso estudo e oração da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindos para participar, para doar as suas energias, para orarmos juntos, para conectarmos com esse momento sagrado em nossas vidas, onde sabemos que o nosso Mestre Jesus está a nos abençoar, iluminar, fortalecer. E juntos tudo fica mais prazeroso, tudo fica mais tranquilo e a gente sente essa vibração, essa energia tão especial nas nossas vidas. Eu agradeço a participação de todos vocês que vêm ao longo desses anos nos ajudando para que possamos juntos estudar, para que possamos juntos rogar por aqueles que sabemos estarem necessitados de uma prece, de uma boa energia, de um conforto, de uma amizade. Então, sem vocês, esse estudo da oração não existiria. Que bom que é poder contar com cada um de vocês. Nós rogamos a Jesus que abençoe os nossos lares, abençoe os nossos familiares, aqueles que residem conosco e todos aqueles que fazem parte da nossa grande família. Mas também rogamos pelos nossos amigos, por todos aqueles que estejam dividindo conosco algum pedaço dessa jornada terrena. Sejam os nossos colegas de trabalho, de estudo, sejam aqueles vizinhos, sejam aqueles que são nossos amigos há muito tempo, como se houvesse um reencontro, enfim, que todos que de alguma forma cruzaram o nosso caminho possam fazer parte deste momento das bênçãos enviadas por Jesus para cada coração, para cada espírito encarnado, assim como também para todos aqueles que já habitam o mundo maior. Então, eu dou boa noite a vocês e também a todos aqueles que deixaram mensagem aqui no chat. Vilma, boa noite. Fátima Rossi, Narcisa, Suzana, Nídia, David, Vera, Ivani, Patrícia, Fernanda, boa noite para vocês e obrigada pelas mensagens carinhosas. E boa noite para vocês que não deixaram as suas mensagens, mas estão aqui juntinho da gente. Boa noite, Estelinha. Então, hoje nós estamos aqui iniciando uma semana, um novo ciclo, um pequeno ciclo, finalizando o ciclo do dia de hoje e, ao mesmo tempo, iniciando também um ciclo médio, que é o primeiro dia do mês que estamos vivenciando. Que coisa boa! Esperança e gratidão por termos fechado todos os ciclos anteriores a estes que estamos vivenciando. E é muito importante a gente saber que nós somos capazes de fechar ciclos, porque cada fechamento de ciclo, ele nos traz a noção do quanto aprendemos. É um momento especial, não é mesmo? E iniciar ciclos é maravilhoso, porque a gente se enche de energia, abre o nosso coração para que a gente também possa aprender e para que a gente possa ter condições de nos fortalecer e continuarmos a jornada de uma forma bem mais prazerosa, não é mesmo? Hoje nós vamos estudar este livro, Livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, autor espiritual Emmanuel, o mentor, e nós vamos estudar o capítulo 141, cujo título é Amor Fraternal. A passagem evangélica encontra-se em Hebreus, capítulo 13, versículo 1, e é a seguinte: permaneça o amor fraternal. Paulo de Tarso. Permaneça o amor fraternal. Aí nós vamos ler os comentários de Emmanuel, as lições que ele deixa,
A respeito dessa passagem evangélica, permaneça o amor fraternal, Paulo de Tarso. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura se eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam seus filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombras. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição e da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço da compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Linda lição, né? Amor fraternal. Fraterno, tudo que se diz fraterno diz respeito a irmãos, né? Amor fraternal, o amor entre irmãos. Nós somos todos, como humanidade, irmãos, filhos do mesmo Pai que nos criou. Existe um Criador, Deus nosso Pai. Todos nós somos criaturas deste Pai, criados como irmãos, independente da etnia, independente da nacionalidade, né? Da época em que vivemos, porque esse amor fraterno ele é atemporal. Nós somos irmãos daqueles que vivenciaram as épocas primitivas e o mundo primitivo, o Renascimento, o feudalismo, todos aqueles que estavam encarnados naquela época são nossos irmãos, né? Porque todos foram criados por Deus. Mas sabemos que muitos de nós éramos aqueles espíritos que lá viviam, né? Todos nós vivenciamos todas as fases desde que a Terra foi criada. E hoje estamos aqui. A bem da verdade, enquanto uns estão encarnados, outros estão no plano espiritual, vamos revezando, né? De acordo com o planejamento reencarnatório, mas a humanidade é uma irmandade, a irmandade terrena, criados todos pelo nosso Pai Deus. Então, quando a gente fala de amor fraterno, a gente tem que lembrar que o amor fraterno é aquele amor onde existe um carinho pelo outro, onde existe uma dedicação, um interesse. É um sentimento positivo, construtivo, quando a gente estabelece um amor fraterno do nosso coração para um coração alheio. Independente de se ter afinidade sanguínea ou não, nós podemos ter amor fraterno por quem é a nossa família de sangue. Mas nós podemos ter amor fraterno para quem não tem nada familiar, consanguíneo com a gente, né?
independente da idade, independente de ser homem ou mulher, porque o amor fraterno, ele une um homem e uma mulher, né? E não necessariamente une pelos laços da paixão. Então, o amor fraterno faz com que as amizades verdadeiras entre homens e mulheres existam e persistam e sobrevivam. Quando eu tenho um amor fraterno, eu busco fazer o bem sem pensar em troca, porque eu amo incondicionalmente aquela pessoa. Onde há um amor fraterno, a gente reconhece porque são relacionamentos mais tranquilos, afetuosos, relacionamentos duradouros, estáveis, profundos e que têm compromissos, né? Então, quando a gente olha para a nossa estrada, desta vida que nós já tivemos, nós sabemos aqueles que a gente ama fraternalmente de verdade. E sabemos quando somos amados por alguém com esse tipo de amor, né? Quando impera o ciúme, a inveja, a competição, as brigas, não é amor fraterno. É uma relação, mas não de verdadeiro amor fraterno. Quando Jesus fala no Evangelho de amizade, né, Jesus fala do amor fraterno. A gente vê os evangelistas citando esse amor fraterno. Jesus conta uma parábola que explica maravilhosamente bem o amor fraterno, que é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano fala de duas não sabia o nome, de duas populações, né, que são inimigas, os samaritanos e os judeus. E Jesus fala do amor fraterno que existia naquele samaritano que para na estrada e que nem procura saber quem a pessoa é e faz tudo pela pessoa como se fizesse a um filho ou um irmão. Este homem sabia amar fraternamente. Ele não queria saber se era da mesma classe econômica, se tinha o mesmo poder político, onde a pessoa havia nascido, quantos anos tinha. Não, ele não pergunta nada, mas ele faz tudo envolvido por um amor, reconhecendo ali, caído na estrada, quase à morte, um irmão. Olha que coisa fantástica a parábola do bom samaritano, nos mostrando esse ensinamento maravilhoso. Então, nós temos que nos lembrar que para nós termos condições de termos e vivenciarmos um amor fraterno, nós precisamos de assumir a nossa identidade filial, a nossa identidade de filho de Deus. Se nós não assumirmos que somos filhos de Deus, nós não temos como ter no outro o nosso irmão. E quando nós assumimos eu sou filho de Deus e que nós temos os nossos irmãos, né? Então, o meu irmão é aquele que pensa politicamente diferente. O meu irmão é aquele que se envolveu no submundo das drogas e que se encontra preso. O meu irmão é aquele que constrói um lar que abriga idosos. O meu irmão é aquele que mora lá na zona de guerra da Rússia. O meu irmão é aquele dotado de uma inteligência superior e que eu muito admiro. Mas o meu irmão também é aquele que teve uma paralisia cerebral e não consegue falar, não consegue se movimentar. Todos são nossos irmãos, desde que eu assuma minha identidade de filho de Deus. Então, diante disso, nós podemos dizer que a fonte do amor fraterno não está em nós. A fonte do amor fraterno está em Deus, porque Ele nos criou. Então, para que eu assuma o desejo de amar fraternalmente as pessoas, eu preciso de assumir
a minha paternidade divina. É interessante a gente pensar nisso, né? Então, a fonte do amor fraterno está em Deus, porque eu preciso de reconhecê-lo como Pai, para em seguida reconhecer toda essa família terrena e encarar a todos como meus irmãos e buscar aprender a amar. Porque aí voltamos a Jesus, que fala: Mestre, né? Perguntaram a Jesus: resuma todos os ensinamentos e leis em um só. E se esqueceram que ele era o governador do planeta. E ele habilmente, inteligentemente, amorosamente responde: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a si mesmo. E aqui Jesus fala do amor pelo Pai. Não o medo, mas o amor. Ele fala do amor ao próximo, que é esse amor fraterno. E ele fala do alto amor, né? Essa autoestima necessária. Então, Jesus resume de forma maravilhosa. Bem, por volta de 1200, né, mais ou menos, 1100 e poucos, houve no mundo alguém que entendeu isso de forma brilhante. Nós vivíamos naquela época, numa época onde havia o Papa da Igreja Católica e toda uma hierarquia. E ali os conceitos, os ensinamentos de Jesus estavam sendo esquecidos através das rotinas, das roupas bordadas com fios de ouro e de toda aquela excelência que se colocava no poder do Papa, que estava vinculado ao poder dos reis e rainhas. Então a Igreja Católica encontrava-se em crise. Por quê? Porque esqueceram do amor fraterno. E nesse meio tempo encarna um espírito iluminado. E esse espírito encarna na Itália, na região da Úmbria ali. E aí o que acontece? Francisco de Assis compreende, quando ele assume que é filho de Deus e que ele assume em Jesus o seu irmão maior, que era preciso amar as pessoas com igualdade. O que Francisco de Assis faz? Ele cria uma sociedade fraterna, sem hierarquias, exatamente o oposto daquilo que representava a Igreja Católica naquela época. E Francisco de Assis reúne aqueles que queriam trabalhar com ele, de igual para igual. Ele não ficava sentado em um trono mandando os outros fazerem, não, ele fazia junto. Plantavam, colhiam, caminhavam, foram até Roma falar com o Papa. Mas o que Francisco de Assis colocava? Ele descobria em cada frade que estava ali com ele a qualidade que ele amava e ele destacava a qualidade. Então, ele trabalhava com aquelas pessoas destacando o que eles tinham de mais maravilhoso, para dar a eles a confiança. E ele pedia que amasse uns aos outros, respeitasse. Qual que era a regra para morar ali com ele? Era que todos se amassem fraternalmente. E ninguém era melhor que ninguém. Ninguém era especial. Todos eram especiais. Então, Francisco de Assis, ele foi
considerado um santo, né? De amor fraterno, porque ele ensinava isso. Ele ensinava a não exigir do outro a perfeição, mas aceitar a forma como o outro era e trabalhar com as qualidades que ele já tinha, trabalhando as imperfeições. Francisco de Assis criou um local onde predominava o amor fraterno, a simplicidade e a alegria. Porque Francisco de Assis sabia que a fonte do amor fraterno era Deus. E aqui Emmanuel, ele nos fala: permaneça o amor fraternal. Quando tivermos invejas, ciúmes, invigilâncias, né, em relação à amizade, muitas vezes entrando com competição, sempre que nós fugimos do amor fraterno, a gente entra na região da sombra e da treva. Aí, quando eu transformo o amor fraterno que eu tenho que ter pelos meus filhos em posse, eu não corto o cordão umbilical e viro uma superproteção que pode fazer com que esses filhos não consigam levar e seguir a vida deles adiante. Quando eu tenho uma amizade onde eu fico competindo, inteligência, nota mais alta, beleza, conquistas, não existe o amor fraterno. É uma amizade competitiva, né? Se eu tenho um cônjuge onde a insegurança, o ciúme, a vigilância é tremenda, não existe aí o amor fraterno. Porque onde há amor fraterno, não tem espaço, como diz Emmanuel aqui, para despeito, inveja, ambição, desconfiança, ciúme e ódio. E Emmanuel completa: a fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O que há de mais especial? A fraternidade pura, aquela amizade verdadeira. E como é bom a gente reencontrar amigos de muitas vidas. Como isso é maravilhoso, não é mesmo? É muito bom. E como é bom a gente experienciar esse amor. Como é bom a gente poder ser a gente mesmo, sem o medo de julgamento ou do abandono do outro, porque a gente sabe que ali naquela amizade tem uma sustentação. Para me ajudar nos meus erros, para me abraçar nas minhas escolhas felizes. E Emmanuel termina: o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço da compreensão, então esse amor fraternal que a gente se esforça para regar, para manter, para estar sempre forte nessa relação, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Nossos queridos irmãos fraternos, essa amizade continuará depois desta vida e muitas vidas que viermos, porque a fraternidade verdadeira, a amizade verdadeira é para sempre. Tenhamos isso em mente. Quantas amizades que a gente não entende e que acontece de forma profunda, até no reino animal, né? A gente viu que uma vaca, ela viu uma oncinha que ficou sem a mãe, que foi morta, ela adotou a oncinha para ser criada junto com os bezerros, né? Olha o instinto do bem, da luz e do amor que nos une a todos como criaturas do Pai. É esse amor fraternal que faz com que muitas vezes nós possamos buscar adotar alguém que não tenha um lar para trazer para o nosso lar, deixando essa pessoa nascer nos nossos corações. É esse amor fraterno que me faz enxergar o outro como ser humano, que me faz respeitar, que me faz evitar os xingamentos, as palavras de baixo calão,
É o amor fraterno que me leva a compreender diferenças. É o amor fraterno que me faz compreender que o outro talvez esteja mais atrás do que eu nessa caminhada. Porque às vezes o outro ainda rouba, ainda mata, ainda está vivendo submundo de emoções. E eu compreendo, não que eu bata palmas para o erro, não é isso, mas eu compreendo que ele vai caminhar e vai chegar até onde eu estou. É o amor fraterno que me faz admirar o querido Chico Xavier, o Divaldo, que me faz admirar uma irmã Dulce, como ícones que estão distantes de mim, porque trabalham tanto no bem, né? É esse amor fraterno que me faz reconhecer o Cristo, o meu irmão querido, que cuida de mim e que cuida dos meus. É esse amor fraterno que me faz escolher a mãe de Jesus como sendo a minha mãe também, me colocando como irmã. E é que me faz assumir essa filiação divina do Pai que nos criou a todos. Então, busquemos, como fala Emmanuel, buscar um equilíbrio, mas buscar a construção desse amor fraterno. Porque se eu não cuido, ele morre. Todo amor tem que ser regado, tem que ser cuidado. Todo sentimento precisa de ser cuidado, como uma plantinha que habita dentro de nós. E vamos assim. Eu hoje agradeço a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, por possibilitarem a existência deste momento de estudo e oração. Eu agradeço a vocês por saberem que eu não estou num patamar superior a ninguém, muito pelo contrário. Eu sou a que mais preciso de estudar e de ouvir essas lições. Mas a presença de vocês me dá uma condição de força para continuar adiante. E é esse amor fraterno que nos faz orar juntos e que nos faz acreditar que o mundo está sendo comandado pelo nosso Pai e que tudo já deu certo. A terra deu certo. E tudo vai dar certo. Confiemos no Pai e oremos, principalmente por aqueles que não o reconhecem como Senhor do universo. Oremos por aqueles que ainda estão nas guerras, por aqueles que xingam, que desqualificam, por aqueles que nem pensam em um mundo com menos agressividade, com menos tortura, com menos desonestidade. Nós que acreditamos no mundo envolto no amor fraterno, nós vamos continuar a nossa luta, né? Como Francisco de Assis lutou, como tantos outros lutam, onde quer que estejamos, seja o seu artista fazendo uma peça maravilhosa, seja o autor fazendo um livro, um filme maravilhoso, seja a gente nos nossos lares fazendo uma comida com amor, seja a gente no nosso trabalho, qualquer que seja ele. Posso ser um professor de PhD, posso ser uma pessoa que faça uma faxina na casa alheia, posso ser um professor que ensina o outro a ler. Mas o importante é fazer tudo com amor, com respeito. Respeitando o momento do outro, a velocidade com que o outro aprende. E respeitando a mim mesmo. Mas sabendo que se eu não conseguir enxergar ninguém neste amor fraterno, eu preciso de enxergar Jesus, porque ele nos ama fraternalmente e deu a sua vida por nós, para nos ensinar a importância do amor ao Pai e do amor por toda a humanidade. E agora, neste clima, nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo essa oportunidade, dessa amorosidade que nos envolve agora e que nos deixa plenamente felizes.
por estarmos aqui recebendo tantas bênçãos como estamos nesse instante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre, Senhor. E com essa prece ensinada por Jesus, nós unimos as nossas mentes, os nossos sentimentos, os nossos corações, agradecendo a oportunidade da vida, agradecendo por estarmos aqui recebendo essas bênçãos que vêm do Pai, rogando para que todos nós nos fortaleçamos em equilíbrio, em sentimentos, em ações do bem. E rogamos que todos aqueles que necessitam o equilíbrio físico, mental, espiritual, possam receber nesse instante, onde estiverem no orbe terrestre, esse amparo de Deus, nosso Pai. Assim, agradecemos por mais um dia de estudo e oração. Agradecemos por mais um momento em que os nossos abnegados trabalhadores do bem, do mundo espiritual, estão aqui conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos ajudando a trilharmos essa estrada cada vez mais cientes de que neste mundo necessitamos aguardar por tudo que já planejamos, dia após dia, na consecução das nossas atividades planejadas antes mesmo de nascermos. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Jesus, mestre amigo. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada aos mentores presentes, aos espíritos aqui iluminados nos auxiliando. Obrigada a todos os presentes encarnados e desencarnados. Que todos nós possamos receber essa luz que vem do Pai e termos, neste momento, a plena certeza de que estamos sendo cuidados com este imenso amor fraternal que nos envolve agora. Que assim seja. Amigos, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, nesse final de tarde dessa segunda-feira. Quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui de novo. Conto com a presença de vocês. Quem gostou do estudo de hoje, por favor, dê like. E se quiserem, compartilhem com aqueles amigos que vocês acham que podem ser ajudados com os nossos estudos. Eu agradeço a presença, o carinho, as energias e por vocês dividirem comigo este tempo de vida tão especial. Uma boa noite, uma semana maravilhosa e até quarta, se Deus quiser.